A felicidade é pessoal? Muitas vezes pensei sobre essa questão enquanto pesquisava diferentes filosofias em sistemas de crenças. Existem muitos caminhos para a felicidade e o que faz alguém feliz parece variar de pessoa para pessoa. O que a felicidade realmente significa também parece ser uma questão pessoal. Os conselhos convencionais para uma vida feliz tendem a girar em torno de relacionamentos, construção de um círculo social, encontrar o parceiro certo, ter filhos e passar tempo com a família. Incentiva-nos a seguir carreiras dignas que ofereçam a estabilidade financeira necessária para sustentar este modo de vida convencional. Esse conselho parece excelente, pois incentiva as pessoas a se integrarem totalmente na máquina social, que oferece muitas vantagens. E é uma fórmula que funcionou para muitas pessoas durante muitas gerações. Você deve fazer o que outras pessoas fazem, a menos que tenha um bom motivo para não fazê-lo, escreveu Jordan Peterson defendendo o caminho estabelecido de ser útil e responsável. No entanto, na arena dos filósofos tem havido muitos indivíduos atípicos, pessoas que rejeitaram os conselhos convencionais de vida, que encontraram a sua felicidade em coisas diferentes, que encontraram formas de ser felizes e contentes que não são socialmente aceitáveis. Pesquisadores como Arthur Schopenhauer, Epicuro, Demócrito e Chuang são essas pessoas. Eles examinaram a vida e perceberam que o convencional não é necessariamente melhor, principalmente quando se trata de contentamento e felicidade. E assim surgiram conselhos de vida, por assim dizer, que vão contra o que é considerado normal e podem até ser considerados controversos. Este vídeo explora conselhos de vida que a sociedade não quer que você ouça. Meu nome é Stefan, esta não é uma voz de inteligência artificial. Sou uma pessoa real. Assine meu boletim informativo no Substack para ficar atualizado sobre todo o meu conteúdo. Você também pode apoiar meu trabalho no Patreon e encontrar meus livros na Amazon. Obrigado e espero que vocês gostem deste vídeo. Tenho sido um velho mal-humorado com problemas de mãe, morando com seu cachorro, lamentando o estado terrível do mundo e de seus seres vivos, escrevendo sem parar sobre isso. Esse é Arthur Schopenhauer para você. Schopenhauer preferia que a vida não existisse e que a Terra fosse cristalina como a Lua, pois sem os seres sencientes não teria havido a grande quantidade de sofrimento que existe agora. Imagine a paz quando não haveria ninguém por perto, embora também não houvesse ninguém lá para se divertir. Já cobre Schopenhauer várias vezes, então tento não me repetir. No entanto, devo mencionar novamente que ele acreditava numa força cega e irracional que ele chamou de vontade de viver, que causa uma infinidade de desejos nos seres vivos. Por causa disso desejamos sobreviver, procriar, acumular e ganhar status. A vontade de viver é uma força que nos mantém na roda do hamster, por assim dizer, causando sofrimento contínuo e turbulência interior. Um estilo de vida ascético como o dos eremitas e monges poderia refrear a vontade. Mas esse é um caminho desafiador a seguir e dificilmente alcançável para o cidadão comum. Em geral, o caminho convencional afirma a vontade. Trata-se de perseguir todos os tipos de objetivos que muitas vezes tornam a vida preocupante e desconfortável. Basta pensar na quantidade de trabalho que as pessoas geralmente precisam fazer para manter seu estilo de vida. Pessoas que trabalham em vários empregos para manter a cabeça acima da água e também consideram até que ponto trabalhamos apenas para obter a validação dos outros, o que é algo importante na sociedade de conquistas de hoje. Mas uma busca irracional, de acordo com Schopenhauer, que apontou que as pessoas geralmente estão cheias disso. Schopenhauer via a felicidade menos como uma realização positiva e mais como paz interior, uma existência calma, sem muita coisa acontecendo, sustentada por atividades que são gratificantes, mas que exigem pouco. Ele percebeu que tal paz raramente vem da corrida desenfreada convencional. Em vez disso, surge afastando-se dele tanto quanto possível. Ser menos significa menos exigir de si mesmo, viver minimamente e moderar a ambição, desfrutar de prazeres simples, principalmente intelectuais como ler e reduzir as aspirações convencionais pode levar a uma vida mais pacífica e suportável. Aqui está um trecho de uma publicação que contém as regras de vida de Schopenhauer. Vemos que o melhor que o mundo tem a oferecer é um presente sem dor e suportável com calma. Se tal presente nos cabe, sabemos valorizá-lo e tomar cuidado para não estragá-lo, seja pelo desejo inquieto de prazeres imaginados, seja pela preocupação ansiosa por um futuro sempre incerto que quer resistamos ou não, em última análise, está inteiramente nas mãos do destino. Fim da citação. Mas é isso que a sociedade quer que você ouça? Provavelmente não.
uma preocupação ansiosa com o futuro em termos de coisas a alcançar, prazeres a perseguir e coisas a comprar é incentivada pela nossa sociedade consumista e é melhor que funcionemos como engrenagens da máquina, em última análise, alimentando os insaciáveis aversores de um pequeno grupo de multimilionários. Ok, isso soa um pouco cínico, mas ainda assim, as sociedades geralmente não gostam de não conformistas. Falando em não conformistas, vamos recuar alguns milênios até a China, onde encontramos o nosso próximo filósofo com conselhos de vida não convencionais. O filósofo taoísta Xuangzi gostava de virar o mundo de cabeça para baixo. Tal como Schopenhauer, ele não se sentia muito à vontade no ambiente social. Ele não se esquivou de ridicularizar as convenções, especialmente o modo de vida confusivo, caracterizado por regras e rituais. O trabalho de Xuangzi muitas vezes aponta o lado positivo em situações que geralmente consideramos infelizes, como ser considerado inútil pela sociedade, o que pode na verdade ser uma bênção disfarçada. Também nos lembra da relatividade de coisas como a beleza física, que em última análise está nos olhos de quem vê. Ao reler recentemente algumas partes de uma tradução holandesa do Xuangzi, deparei-me com uma passagem em que ele, tal como seu colega alemão do século XIX, critica a forma como as pessoas vivem as suas vidas. Uma crítica que parece atemporal. O Xuangzi argumenta que a vida certamente tem limites, enquanto a mente não. E é por isso que quando tentamos perseguir o ilimitado, que vem da mente, com uma vida limitada, acabamos exaustos. Mas não é isso que a sociedade nos incentiva a fazer? Colocamos todo tipo de coisas em nossas cabeças, ambições, objetivos, desejos, muitas vezes muito mais do que nossa fisicalidade pode suportar. Além disso, hoje estabelecemos um padrão social que determina que nos esforcemos demais. Saber disso, mas ainda agir de acordo com as demandas inquietas da mente, significa desgastar-se até o fim, argumenta Xuangzi. Hoje esticar-nos muito além dos limites do nosso corpo tornou-se a norma. De acordo com o filósofo contemporâneo Byung-Chul Han, vivemos numa sociedade de realização em que os seus sujeitos sofrem pressão interna para alcançar, levando a um estresse e esgotamentos significativos, que explorei num vídeo há algum tempo. Então, qual é a solução? Não é de surpreender que Xuangzi nos desencoraje de morder habitualmente mais do que podemos mastigar. A passagem segue com alguns conselhos antigos que são extremamente úteis nos dias de hoje, que são mais ou menos assim. Se você evitar buscar a fama fazendo o bem e evitar a punição fazendo o que é errado, e em vez disso, seguir uma linha intermediária tranquila que regule suas ações, você poderá proteger sua saúde, preservar sua natureza, nutrir o que é mais importante para você e viver os anos que lhe foram dados. Fim da citação. Nos tempos modernos, podemos interpretá-lo como evitar excessos que sobrecarreguem a nossa capacidade, sejam bons ou maus, e permanecer num caminho intermédio que se alinhe mais estreitamente com o que o nosso corpo pode realmente suportar. Claro, podemos não construir negócios multimilionários, nem teremos muito do que nos gabar no LinkedIn todos os dias, e certamente nos recusamos a trabalhar até a morte no ambiente corporativo. Mas em troca manteremos nossa tranquilidade, saúde e longevidade. Se você estiver interessado na filosofia de Xuangzi, fiz um vídeo detalhado sobre ele. Recentemente tenho criado muito lentamente episódios de podcast sobre os filósofos pré-socráticos. Embora fossem em sua maioria filósofos naturais, alguns desses pensadores gregos antigos tinham ideias interessantes sobre como viver a vida. Tomemos por exemplo o primeiro filósofo ocidental, Tales de Mileto. Além de suas teorias sobre o universo e de sua crença de que a água era a substância fundamental de tudo, ele também se posicionou em relação ao casamento e aos filhos. Ele não queria nada disso. Uma fonte antiga, o historiador e filósofo Plutarco, conta como Tales justificou sua posição aplicando um truque bastante cruel a Solon, um dos 7 sábios da Grécia. De acordo com Plutarco, Solon expressou espanto com a indiferença de Tales em relação ao casamento e aos filhos. Tales, por sua vez, depois de visitar Atenas, disse a Solon que compareceu ao funeral de ninguém menos que seu próprio filho, o que levou Solon a desmaiar de tristeza. Mas então Tales admitiu que inventou toda a história apenas para provar um ponto de vista. A imensa dor que se abateu sobre Salã depois de ouvir a morte de seu filho foi a razão pela qual ele não queria casamento nem filhos. Tales estava ciente do profundo apego que cultivamos nas nossas relações com cônjuges e filhos, o que inevitavelmente leva à dor da perda. E por isso preferiu permanecer desapegado, para não suportar aquele sofrimento. Eventualmente, ele adotou o filho de sua irmã, então ele não ficou totalmente sem filhos ou sem filhos, como as pessoas chamam hoje em dia.
Tales não foi o único filósofo pré-socrático que não estava interessado na procriação. Os democratas, o cara que inventou o conceito de átomos, também não queriam filhos. Além de ser um filósofo natural, ele também tinha algumas coisas curiosas a dizer sobre temas éticos, alguns dos quais bastante polêmicos, como este. É melhor não ter filhos. Criá-los exige muito esforço e cuidado, e vê-los crescer mal é a mais cruel de todas as dores. Fim da citação. Os democratas estavam preocupados com a forma como a criação dos filhos afeta a paz interior, o que não é um argumento totalmente estranho. Uma paternidade decente exige muito esforço e sacrifício. Principalmente no início, a vida das pessoas gira basicamente em torno dos filhos. E se você não quer ou é incapaz de fazer tais sacrifícios de tempo, energia e tranquilidade, talvez seja melhor reconsiderar. Para um filósofo, escolher não ter filhos faz sentido, já que, para começar, suas vidas muitas vezes não são convencionais e suas ideias geralmente exigem muita observação silenciosa, estudo e reflexão. Atividades que se tornam mais difíceis de realizar quando as crianças estão correndo em casa precisando de sua atenção. Os democratas têm alguns conselhos para as pessoas que ainda querem filhos, conselhos que podem até ser mais controversos do que o anterior. Se você precisa ter filhos, adote-os de seus amigos, em vez de gerá-los você mesmo. Dessa forma, você pode escolher o filho que deseja, enquanto que normalmente você tem que aguentar o que recebe. Fim da citação. Este conselho elimina o tabu de se sentir infeliz com seus filhos. Na realidade, alguns pais guardam arrependimento por terem filhos ou decepção com as características inatas dos filhos. Claro, é um conselho muito duro. Provavelmente não é algo que as pessoas gostem de ouvir. Passemos a outro filósofo mais conhecido que tinha algo a dizer sobre um tópico que preocupa a maioria das pessoas. Sexo. Epicuro. Epicuro foi um antigo filósofo hedonista grego. Quando pensamos em hedonismo, pensamos em satisfazer os sentidos através do prazer. O sexo, amplamente considerado o prazer de todos os prazeres, certamente deve ser o pão com manteiga de qualquer hedonista sério, não é? Bem, não no que diz respeito a Epicuro. Para um hedonista, Epicuro era surpreendentemente ascético, o que parece paradoxal, mas faz muito sentido, considerando que seu hedonismo não consistia em entregar-se inconscientemente a qualquer prazer, mas em escolher os prazeres com sabedoria. O prazer permaneceu assim no centro da sua filosofia, tornando-a não menos hedonista do que o significado convencional da palavra. Palavra hoje. Para quem não conhece Epicuro, explicarei brevemente quais prazeres ele nos aconselhou a buscar e quais não. Mas Epicuro nos aconselhou a buscar prazeres simples, amplamente disponíveis e que não causam muitos problemas de obtenção, como comida simples e a companhia de amigos. Trata-se de atingir um estado de contentamento com o mínimo de perturbação, o que está de acordo com o que Schopenhauer tinha a dizer. Epicuro desaconselhou desejos não naturais e desnecessários, como fama ou riqueza extrema. Se você quiser uma explicação mais detalhada de sua hierarquia de prazer, criei vários vídeos sobre Epicuro, que você encontrará em minha playlist sobre hedonismo. Agora, onde entra o sexo? Por que excluir o sexo das formas preferíveis de prazer? Na sociedade ocidental de hoje, damos grande importância à nossa vida sexual. Ouvimos pessoas dizerem que o sexo é vital nos relacionamentos. Alguns acreditam que é uma necessidade humana básica. Vemos também que as sociedades ocidentais são altamente sexualizadas. Vemos a sexualidade expressa em todos os lugares, principalmente visualmente. Vemos comerciais e vídeos musicais com mulheres vestindo roupas reveladoras. Muitos filmes e videogames têm personagens sexualizados. A obsessão por sexo também leva à pressão. Se você é casado, mas não está casado, definitivamente há algo errado. E se você é solteiro e não faz isso ou nunca fez, você também tem um problema. Você está perdendo e pode haver algo errado com você. Mas ao contrário das visões convencionais de hoje sobre sexo, Epicuro não o tinha em alta conta. Ele viu isso como desnecessário para uma vida feliz. Além disso, ele acreditava que a busca pelo sexo traz riscos, dizendo: "Você me diz que o estímulo da carne o torna muito propenso aos prazeres do amor. Desde que você não infrinja as leis ou os bons costumes, e não aflija nenhum de seus vizinhos, ou prejudique seu corpo, ou desperdice sua ninharia, você pode satisfazer suas inclinações como quiser. No entanto, é impossível não nos depararmos com uma ou outra destas barreiras. Pois os prazeres do amor nunca beneficiaram um homem, e ele terá sorte se não lhe fizerem mal." Fim da citação. Portanto, poderíamos nos perguntar, ao buscar sexo na vida real, ou em material sexualmente explícito, será que realmente vale a pena apertar os judeus?
E quanto às DSTs? E quanto ao risco de a violência ultrapassar os limites de alguém, infringir a lei ou até mesmo falsas acusações de algum tipo? E os vícios sexuais? E quanto à exploração de mulheres ou menores? E o tráfico de pessoas? No que diz respeito a Epicuro, nos limitamos a prazeres que são facilmente alcançáveis, amplamente disponíveis e que apresentam poucos riscos. O que caracteriza a maior parte do que esses filósofos disseram é que isso rompe com as convenções. Ao viverem suas filosofias, eles viraram as costas à sociedade de uma forma ou de outra. Recusaram-se a fazer o que muitas gerações antes deles fizeram, como disse Peterson, e encontraram caminhos diferentes para a paz interior, a felicidade ou, pelo menos, menos sofrimento. Alguns considerariam covardes as pessoas que se recusam a ter filhos, ou a ter um relacionamento, ou que se esforçam demais pela ambição. Afinal, eles evitam enfrentar desafios específicos da vida, que para muitos, são essenciais para uma sensação de realização. Então, eles estão apenas se acovardando? Eles estão evitando responsabilidades? Ou será que eles simplesmente não encontram felicidade nessas atividades e, em vez disso, buscam o que realmente os satisfaz? Mais uma vez, a pergunta com a qual comecei vem à mente. A felicidade é pessoal? Acho que não é um sapato que serve para todos. Pessoalmente, posso identificar-me parcialmente com o que estes filósofos disseram, embora haja certamente coisas que não subscrevo. Não sou muito rápido em descartar o convencional, pois provavelmente há pelo menos algo de bom naquilo que as massas fazem. Mas certamente não descartarei formas de vida não convencionais, só porque as massas não as seguem. Algumas pessoas simplesmente precisam de um caminho diferente para florescer. Obrigado por assistir.